Você já sentiu como se algo dentro de você tivesse sido roubado, como se suas decisões, emoções e até sua identidade fossem moldadas por outra pessoa? Talvez você nunca tenha percebido, mas é possível que um narcisista já tenha se infiltrado na sua vida de forma tão sutil que, quando você acorda, já não se reconhece mais. Essa manipulação silenciosa e sombria não começa com gritos ou exigências, mas com elogios calculados, gestos encantadores e uma aparente admiração. É assim que o narcisista opera, como uma sombra que, aos poucos, cobre a luz da sua consciência. Segundo Carl Jung, o inconsciente coletivo guarda em si arquétipos perigosos, e entre eles o do manipulador, aquele que se disfarça de aliado enquanto domina sua alma. Não é fácil perceber quando perdemos o controle da nossa própria narrativa. A mente, fragilizada por carência emocional ou pela busca por validação, se torna vulnerável à influência narcisista. E quando o narcisista percebe essa brecha, ele não hesita, começa a reescrever sua história, reposicionando você como um personagem secundário no seu próprio enredo. Jung afirmava que aquilo que negamos em nós nos domina por fora. E é exatamente assim que o narcisista se infiltra, explorando as partes que você ainda não iluminou, usando suas sombras contra você. É por isso que entender os sinais é mais do que necessário. É vital para recuperar sua autonomia psíquica. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na psique humana. Através da lente precisa de Carl Jung, para identificar os sinais sutis e também os devastadores de que um narcisista tomou controle da sua vida. Vamos explorar o que acontece quando o ego é manipulado, quando a persona se torna uma máscara permanente e a sombra, aquilo que escondemos até de nós mesmos, é manipulada por outro. Você vai se surpreender ao descobrir que, muitas vezes, o controle não é visível nos grandes gestos, mas no silenciamento da sua voz interior, na confusão que impede suas escolhas, no medo de contrariar. A jornada que estamos prestes a percorrer não é leve, mas é libertadora. Vamos juntos desmascarar os arquétipos que sustentam a dominação narcisista, entender os mecanismos psicológicos por trás dessa influência invisível e, acima de tudo, reconectar você com seu verdadeiro eu. Carl Jung acreditava que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige coragem para confrontar essas forças obscuras. E esse vídeo será o seu primeiro passo nessa direção. Se você já desconfiou de que algo estava errado, mas não sabia explicar, prepare-se. A verdade pode doer, mas ela também liberta. Então fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar não só sua percepção sobre os outros, mas principalmente sobre você mesmo. Está na hora de recuperar o controle da sua vida, confrontar a sombra e começar a escrever a sua história com consciência, força e verdade. Você se lembra do exato momento em que aquela pessoa entrou na sua vida? Provavelmente não, porque os narcisistas raramente fazem uma entrada grandiosa. Pelo contrário, eles surgem como encantadores, cuidadosos, empáticos. Eles dizem exatamente o que você quer ouvir, como se lessem sua alma. E é justamente aí que começa o perigo. Segundo Carl Jung, o inconsciente é facilmente seduzido quando encontra alguém que parece preencher as lacunas de nosso ser. O narcisista percebe essas lacunas e age como se fosse a peça perfeita que faltava no seu quebra-cabeça emocional. No início, tudo parece mágico. O narcisista projeta uma imagem idealizada de si mesmo, o arquétipo do salvador, do mentor, do parceiro perfeito. Mas Jung nos alerta sobre o poder ilusório da persona, a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo.
O narcisista domina a arte da persona e usa essa fachada para conquistar confiança, admiração e, principalmente, acesso ao seu mundo interno. Você, sem perceber, começa a baixar suas defesas emocionais, permitindo que ele acesse zonas que você mesmo nunca havia explorado. Esse processo acontece lentamente. Pequenos elogios, atitudes gentis, atenção desproporcional. Tudo isso serve para ativar em você um senso de pertencimento e validação. Dois desejos profundos do ego humano. E quando Jung fala do ego, ele não se refere ao orgulho, mas à construção consciente da nossa identidade. O narcisista não ataca diretamente esse ego. Ele o alimenta com doses sutis de dependência emocional, tornando-se indispensável para sua autoestima. Nesse estágio, você ainda acredita estar no controle, mas as raízes da manipulação já estão plantadas. Logo, você começa a moldar sua rotina, suas opiniões e até seus desejos em função do outro. Você começa a se perguntar o que ele gostaria que você fizesse, como reagiria a determinada escolha, o que pensaria de tal comportamento seu. Quando esse tipo de pensamento se torna recorrente, é sinal de que a sua bússola interna já foi parcialmente substituída pela dele. Para Jung, quando deixamos de escutar o self, o núcleo central da nossa essência, começamos a nos perder no labirinto da persona alheia. E esse labirinto é onde o narcisista deseja que você permaneça. Com o tempo, ele introduz críticas disfarçadas de conselhos, pequenas correções, sugestões que parecem bem intencionadas, mas que lentamente minam sua autoconfiança. Carl Jung enfatizava que toda alma precisa integrar a sombra, aceitar os aspectos reprimidos e imperfeitos de si. O narcisista, ao contrário, usa sua sombra contra você, apontando falhas, gerando inseguranças, até que você mesmo passe a duvidar de sua capacidade, valor e sanidade. Esse é o momento em que a dominação começa a se consolidar. Quando você já não confia mais em si, mas sim na interpretação que o outro faz de quem você é. E por que isso acontece com tanta frequência? Porque vivemos em um mundo onde muitos ignoram seus próprios conteúdos inconscientes, tornando-se alvos fáceis para quem sabe manipular emoções. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente aparece em nossa vida como destino, e o narcisista se torna exatamente esse destino fabricado. Uma figura que entra para tomar posse da sua narrativa psíquica, se você não estiver consciente. O início é sempre encantador, e é justamente essa doçura inicial que faz a prisão parecer um lar. Outro ponto fundamental nesse começo silencioso é a transferência emocional. Você transfere suas expectativas, suas carências, suas idealizações. Para o narcisista, que as acolhe como um espelho que reflete tudo o que você quer ver. Jung estudou profundamente esse processo e sabia o quanto ele podia ser perigoso quando inconsciente. Ao projetar no outro tudo o que você gostaria que fosse real, você se desconecta da realidade objetiva e mergulha em um relacionamento baseado em fantasia. E fantasias são o terreno fértil onde o narcisista planta sua influência. Mas chega um momento em que essa imagem começa a rachar. Pequenos comportamentos inconsistentes, atitudes contraditórias, reações desproporcionais. O que antes parecia admiração se transforma em cobrança. O que era atenção vira vigilância. No entanto, por estar emocionalmente envolvido, você tende a racionalizar esses sinais, justificar o injustificável, ceder mais uma vez. E assim, sem perceber, vai cedendo também o que há de mais sagrado, sua liberdade interior. Carl Jung chamaria isso de perda de individuação, quando deixamos de ser únicos e nos tornamos apenas extensões psíquicas de outro. Você começa a viver em função das expectativas dessa pessoa,
sempre tentando evitar conflitos, buscando aprovação, temendo rejeição. Cada passo seu passa a ser medido, calculado, moldado. É como se você estivesse sempre em teste, sempre tentando agradar. Esse ciclo contínuo de esforço emocional é um dos primeiros indicadores de que o narcisista já assumiu o controle, não só da relação, mas da sua psique. E o mais cruel é que, nesse ponto, você já acredita que isso é normal. A sua referência de amor, cuidado e parceria foi completamente distorcida. Segundo Jung, o caminho para a consciência passa pela dor. Não há transformação sem confronto com a realidade interna. E essa dor que começa a surgir, esse desconforto, esse vazio silencioso, é um alerta do seu inconsciente. É o self tentando emergir, tentando romper as amarras da manipulação. Mas ainda é um sussurro, abafado pelas vozes internas que o narcisista implantou. Essa é a luta inicial, entre o que você sente e o que foi condicionado a acreditar. E muitas vezes, essa luta é travada no escuro. É nesse ponto que os sonhos, os pressentimentos, as intuições começam a ganhar força. Jung acreditava que o inconsciente tenta nos comunicar verdades ocultas através de símbolos e sensações. Se você tem sonhado com prisões, caminhos sem saída ou figuras controladoras, talvez seu inconsciente esteja tentando lhe mostrar que você não está mais no comando da própria vida. Esses sinais são valiosos. São chamados à lucidez, apelos à retomada da consciência. Ao perceber tudo isso, você pode sentir raiva de si mesmo por ter deixado acontecer. Mas isso é parte do processo. O narcisista é um mestre da dissimulação e sua entrada na vida de alguém raramente é percebida até que já tenha causado estragos. Carl Jung afirmava que o autoconhecimento não é feito de julgamentos, mas de compreensão. Você não é fraco por ter sido manipulado. Você é humano. E o fato de estar começando a enxergar já indica que algo dentro de você está despertando. A primeira parte dessa jornada é reconhecer que o controle já foi, em partes, tomado. Não com correntes, mas com palavras. Não com força, mas com psicologia. O domínio do narcisista começa pela mente, passa pelo coração e termina no comportamento. E o que você precisa agora é de coragem para continuar, porque nos próximos passos vamos mergulhar ainda mais fundo nas estratégias que esse tipo de pessoa utiliza para se manter no comando. E mais importante, como você pode se libertar. Carl Jung estaria ao seu lado nesse processo dizendo: conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando o narcisista alcança o controle pleno da sua vida, a realidade que você conhecia começa a se distorcer de maneira quase imperceptível. Não se trata de mudanças bruscas, mas de pequenas torções diárias no seu senso de percepção, na sua memória, na sua identidade. Carl Jung falava sobre a fragmentação do ego como um dos maiores perigos do desequilíbrio psíquico. E é exatamente isso que acontece. O narcisista fragmenta, enfraquece e reconstrói sua realidade de acordo com os próprios interesses. Você já não sabe se o que sente é legítimo ou se está exagerando. Já não tem certeza se aquele comentário foi mesmo ofensivo ou se está sendo sensível demais. Como ele sempre repete, esse processo tem um nome: gaslighting. Um mecanismo perverso e sofisticado de manipulação emocional que faz com que você duvide da sua sanidade. O narcisista nega fatos óbvios, distorce conversas passadas, muda de humor de forma estratégica e joga com sua necessidade de coerência emocional. Jung dizia que não vemos as coisas como são, mas como somos. E quando você é manipulado a esse ponto, seu olhar sobre o mundo se torna o reflexo do olhar do outro. Você perde a capacidade de confiar em si mesmo, e essa perda é,
mais letal do que qualquer prisão física. O mais cruel é que tudo parece acontecer de forma tão sutil que quando você tenta explicar para alguém, parece exagero. O narcisista já treinou você a se censurar, a duvidar de si e a evitar conflitos. Isso faz com que você viva em um estado constante de tensão, tentando não pisar em ovos. Carl Jung chamaria isso de desequilíbrio entre o ego e o inconsciente. Quando o ego está tão dominado pela persona do outro que não consegue mais acessar a verdade interior. O narcisista, ao controlar sua narrativa, começa também a definir o que é certo e o que é errado, o que é real e o que é imaginação. Os sentimentos de culpa e vergonha se tornam companheiros constantes. Você se culpa por estar desagradando, por não ser suficiente, por não entender o que está acontecendo. Isso é intencional. O narcisista cria uma dependência emocional na qual você se sente responsável pelo bem-estar dele. Jung estudou profundamente o arquétipo do mártir, aquela figura que carrega culpas alheias para encontrar sentido na dor. E o narcisista se aproveita disso, te transforma no mártir da relação, fazendo com que você carregue não só suas frustrações, mas também as falhas dele. Outro sinal claro de que o narcisista já tomou o controle total da sua vida é o isolamento. Aos poucos, você começa a se afastar de amigos, familiares e ambientes que antes eram importantes para você. No início, isso parece uma decisão sua, talvez porque eles não entendem sua relação, ou porque você prefere ficar com quem realmente te apoia. Mas essa percepção foi plantada. O narcisista detesta dividir influência. Carl Jung alertava sobre os perigos da possessividade emocional e a necessidade de liberdade psíquica como pilar do desenvolvimento do self. Quando você começa a se isolar, está cedendo o espaço mais sagrado da sua alma. Com o tempo, seus interesses desaparecem. Você já não faz mais as coisas que amava, não frequenta os lugares que gostava, não se expressa como antes. É como se suas cores tivessem sido drenadas. Você se transforma em uma sombra de si mesmo, e é aí que Jung seria mais incisivo. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. A dominação narcísica impede esse olhar para dentro, porque quer manter você no piloto automático, sempre reagindo, nunca refletindo. Quanto mais você se distancia de si, mais dependente do outro você se torna. O narcisista passa a decidir por você, mas não diretamente. Ele cria um ambiente emocional, no qual qualquer escolha autônoma sua é punida com desprezo, frieza ou culpa. Assim, você começa a prever essas punições e evita decidir. Isso se chama condicionamento psicológico. Carl Jung falava da importância de integrar a vontade pessoal como parte do processo de individuação. Quando o narcisista reprime sua vontade de forma contínua, você perde o impulso vital de ser quem é. A chama interior apaga e no lugar dela só resta o medo. Talvez o pior de tudo seja quando você começa a se defender dele. Sim, você o defende para os outros. Você diz que ele tem um lado bom, que ninguém é perfeito, que ele só está passando por uma fase. Isso acontece porque, ao ser manipulado emocionalmente por tanto tempo, seu sistema de valores é invertido. O agressor se torna vítima e a vítima, agressora. Jung chamaria isso de inversão arquetípica, quando os papéis da psique são trocados de forma inconsciente, criando confusão e submissão. Você, sem perceber, se torna cúmplice do seu próprio aprisionamento. Quando você tenta se afastar, surgem crises. O narcisista reage com chantagem emocional, promessas de mudança ou ataques diretos. Ele ativa todos os gatilhos emocionais possíveis para manter você perto. Carl Jung dizia que todo conteúdo reprimido retorna com força multiplicada, e o narcisista sabe disso. Ele reprime, manipula,
distorce, até que você esteja emocionalmente esgotado. E no cansaço é mais fácil ceder. Esse ciclo de esgotamento emocional é uma ferramenta essencial de controle. Você começa a sentir que está sempre devendo algo. Nunca é o bastante. E isso se reflete em todas as áreas da sua vida: trabalho, saúde, amizades, espiritualidade. Tudo começa a definhar. Carl Jung enxergava isso como a fragmentação da alma. Quando deixamos que forças externas dominem nossa essência, perdemos a conexão com o self e entramos em estados depressivos, ansiosos, sem sentido. Você sente que está vivendo, mas não sabe por quê. Respira, mas não vive. Nesse ponto, o narcisista já não precisa mais controlar cada passo seu. Você já está condicionado a agir de acordo com os padrões que ele implantou. Isso é a forma mais avançada de dominação psíquica. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil se torna romper. Mas há uma saída. E ela começa com o reconhecimento. Jung acreditava que o primeiro passo da cura é a consciência. Quando você enxerga a manipulação, mesmo que ainda não tenha forças para romper, algo dentro de você começa a se reorganizar. Você começa a questionar, começa a ouvir aquela voz interna que há tempos estava sufocada. Começa a se lembrar de quem era antes. Esse despertar pode ser doloroso, mas é necessário. E é justamente nesse ponto que o narcisista intensifica o controle, porque ele sente que está perdendo você. Ele tenta restabelecer o domínio com gestos repentinos de afeto, promessas de mudança, manipulações sutis. Mas agora, algo mudou. Você já não é mais o mesmo. Essa pequena fagulha de consciência é tudo o que você precisa para iniciar o processo de libertação. Carl Jung afirmava que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Você não precisa continuar vivendo como se a prisão fosse seu destino. Há um caminho de volta para você mesmo, e nos próximos blocos vamos explorar como resgatar sua identidade, romper com a manipulação e reconstruir sua realidade com base na verdade, não na ilusão. Chega um momento da dominação narcísica em que a vítima se olha no espelho e não se reconhece mais. Não apenas fisicamente, embora muitas vezes isso também ocorra, mas de forma mais profunda, no nível do ser. As ideias que você defendia, os valores que sustentavam sua visão de mundo, suas preferências, seus sonhos, tudo parece ter se dissolvido no processo. Carl Jung, ao falar sobre a desconexão com o self, dizia que a maior tragédia é viver uma vida não autêntica. E é exatamente isso que o narcisista faz. Ele substitui sua autenticidade por uma versão moldada às suas conveniências. Essa perda de identidade não é um acidente, é um projeto cuidadosamente arquitetado. Aos poucos, o narcisista vai invalidando suas opiniões, ridicularizando suas emoções, ironizando seus desejos. No início, parece uma brincadeira, uma crítica construtiva, uma sugestão para seu próprio bem. Mas com o tempo, isso se transforma em uma corrente invisível. Você começa a pensar 2, 3 vezes antes de expressar o que sente. Carl Jung afirmava que toda repressão psíquica resulta em desequilíbrio. E é esse desequilíbrio que o narcisista quer provocar. Por quê? Quanto mais você duvida de si, mais espaço ele ocupa. Você começa a fazer concessões cada vez maiores, para evitar conflito, para manter a paz, para agradar, para não ser acusado de egoísmo. O problema é que essas concessões não são simples negociações. Elas são renúncias. E renunciar a si mesmo, repetidamente, é abrir mão da própria alma. Jung dizia que a alma sofre quando negamos nossa essência por tempo demais.
Essa dor, embora silenciosa, começa a aparecer em sintomas físicos, crises emocionais, insônia, tristeza sem causa aparente. São os gritos do self tentando ressurgir das profundezas. Muitas pessoas, nesse ponto, não sabem mais dizer o que gostam, o que querem ou para onde querem ir. O narcisista se tornou o centro da vida e tudo gira ao redor dele. Seu humor, seus desejos, seus julgamentos. É como viver em um campo gravitacional que suga sua energia, suas vontades, sua história. Jung nos ensina que ser inteiro é mais importante do que ser bom. Mas o narcisista inverte esse ensinamento. Ele exige que você seja bom para ele, mesmo que isso custe sua integridade. E assim, você se perde. A alienação de si mesmo é um dos efeitos mais devastadores dessa dinâmica. Você começa a se sentir como um estranho dentro da própria existência, como se estivesse interpretando um papel num teatro do qual não escreveu o roteiro. Esse sentimento de deslocamento é o sinal de que sua psique está tentando despertar. Carl Jung chamava esse momento de crise da alma. Um ponto de inflexão onde ou você rompe o ciclo ou afunda de vez. E romper esse ciclo exige mais do que força, exige verdade. Nesse estágio, muitas vítimas de narcisistas relatam não conseguirem mais tomar decisões simples. A dúvida constante, o medo de errar, o receio de ser criticado tornam qualquer escolha um campo minado. Isso é fruto de anos de condicionamento, onde cada erro foi amplificado, cada acerto foi desvalorizado. Jung explicava que o ego enfraquecido é como uma ponte quebrada entre o mundo interno e o externo. Você vê as opções, mas não consegue atravessar. E o narcisista se aproveita desse bloqueio, oferecendo-se como guia, como referência. Mas essa orientação não é genuína. É um reforço do controle. Mesmo seus pensamentos mais íntimos passam a ser julgados sob a ótica da voz interior que não é mais sua. Você começa a se vigiar o tempo todo, tentando não ser exagerado, drama, egoísta. Essa autovigilância é o reflexo do controle absoluto do narcisista. Carl Jung dizia que o verdadeiro perigo não está nos monstros exteriores, mas nos que deixamos habitar dentro de nós sem consciência. O narcisista se instala ali como uma voz crítica, um sensor interno que dita regras cruéis, disfarçadas de bom senso. O medo de ser abandonado ou rejeitado se torna um gatilho constante. Esse medo é alimentado pelo narcisista através de ciclos de punição e recompensa. Ora ele é carinhoso e presente, ora é frio e ausente. Você nunca sabe quando será amado ou ignorado. Isso cria um vício emocional, uma dependência que destrói sua capacidade de autorregulação. Jung via esse comportamento como a destruição da autonomia da alma. Uma alma que depende do outro para sentir valor não é livre, é prisioneira. Com o tempo, você começa a perceber que não pode confiar nem mesmo em suas lembranças. As memórias são distorcidas, os fatos são negados, os sentimentos são invalidados. O narcisista reescreve o passado, manipula narrativas, até que você se sinta completamente confuso. Isso não é coincidência, é tática. Carl Jung advertia que a memória é uma ponte essencial entre quem fomos e quem somos. Ao destruir essa ponte, o narcisista fragmenta sua identidade e o mantém refém do presente que ele controla. Algumas pessoas, em meio a esse caos, desenvolvem uma espécie de dissociação. Vivem no automático, como se fossem espectadoras da própria vida. Esse estado de anestesia emocional é uma tentativa da psique de se proteger, mas também é um alerta. Jung dizia que a alma, quando ignorada, se cala, e quando ela se cala por muito tempo, o vazio se instala. Um vazio que não se preenche com afeto nem com distrações, apenas com verdade. E qual é a verdade? A verdade é que o narcisista já tomou o controle da sua narrativa interna.
Ele não está apenas em sua vida. Ele está dentro da sua mente, influenciando seus pensamentos, emoções e comportamentos. Essa é a verdadeira dominação. E o primeiro passo para reverter isso é reconhecer essa presença. Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Reconhecer o controle é o início da libertação. Nesse processo de reencontro consigo mesmo, surgem sentimentos intensos: raiva, tristeza, arrependimento, vergonha, todos legítimos, todos necessários. Carl Jung acreditava que o caminho da cura passa pela integração desses sentimentos e não pela negação. Sentir é sinal de que você ainda está vivo, ainda tem acesso ao seu mundo interior, e esse mundo pode ser reconstruído. Mas não com pressa, nem com negação, com presença e compaixão. Reencontrar-se exige coragem para dizer não, para colocar limites, para recuperar territórios emocionais que foram invadidos. Não será fácil. O narcisista irá resistir, tentará manipular, voltará com todas as armas que conhece. Mas ao contrário de antes, agora você começa a reconhecer essas táticas. E quando se enxerga o inimigo invisível, ele perde o poder de atuar nas sombras. Carl Jung diria que, quando o inconsciente é iluminado, ele deixa de nos governar. Ao longo dessa reconstrução, é essencial lembrar: você não é aquilo que o narcisista fez com você. Você é muito mais do que a imagem que ele projetou. O self, apesar de ferido, continua aí, esperando ser reencontrado. E nos próximos blocos, vamos explorar como curar essas feridas, como reerguer sua identidade e, principalmente, como impedir que esse tipo de domínio volte a acontecer. Porque uma vez desperto, você nunca mais será manipulado da mesma forma. Romper com o domínio de um narcisista é como acordar de um sonho longo e perturbador. No início, tudo parece nebuloso. Você ainda carrega dúvidas, medos, incertezas. A pergunta mais comum nesse momento é: quem sou eu agora? Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, começa justamente após a queda das ilusões. E quando a máscara do narcisista finalmente cai e sua influência começa a ruir, você se vê diante da missão mais desafiadora: reconstruir a si mesmo com base na verdade, não mais na manipulação. Esse processo de reconstrução começa no silêncio. No início, você pode se sentir sozinho, vazio, desorientado, mas esse silêncio é fértil. É nele que o self começa a sussurrar novamente, agora sem ser abafado pelas vozes do controle externo. Jung chamava isso de retorno à essência. É o momento em que a alma começa a buscar integridade. Mas atenção, não se trata de voltar a ser quem você era antes do narcisista. Você jamais será a mesma pessoa. Você será mais forte, mais consciente, mais inteiro, se tiver coragem de atravessar esse deserto emocional. Nesse caminho, a primeira tarefa é separar o que é seu do que foi implantado em você. As ideias que você passou a acreditar sobre si mesmo, de que não é suficiente, de que é fraco, de que precisa do outro para ser feliz, precisam ser colocadas à prova. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E muitas dessas crenças tóxicas fazem exatamente isso, impedem você de viver sua verdade. Portanto, comece questionando: esse pensamento é meu ou é uma voz que internalizei? Essa culpa é legítima ou foi plantada? Recuperar sua identidade exige pequenas ações diárias. Relembrar o que você gostava de fazer, retomar hábitos esquecidos, revisitar sonhos abandonados. Carl Jung afirmava que os símbolos são pontes para o inconsciente. Por isso, atividades como arte, escrita, espiritualidade e até o contato com a natureza são tão poderosas nesse processo.
Elas acessam partes da sua alma que foram adormecidas pela dominação. Elas reativam o seu senso de presença e pertencimento a si mesmo. Mas não espere que a dor desapareça imediatamente. A raiva, a tristeza, o luto pelo tempo perdido são reais e devem ser honrados. Jung dizia que a árvore que deseja tocar os céus precisa ter raízes tão profundas quanto altas. E essas raízes se formam nos momentos em que encaramos nossas feridas, em vez de fugir delas. Enfrentar essas emoções é parte do caminho. Chorar, gritar, escrever, conversar com alguém de confiança, tudo isso é cura. Porque onde há expressão, há libertação. Outro passo fundamental é o fortalecimento da autoestima, mas não aquela autoestima superficial baseada em aparência ou performance. Estamos falando de um valor interno profundo que não depende do olhar do outro. Jung falava da importância de integrar a sombra, aceitar nossas imperfeições, nossos erros, nossos lados frágeis. Quando você aceita quem é, inclusive com tudo o que viveu, você se torna invulnerável ao tipo de manipulação que o narcisista exerce, porque o que te tornava vulnerável era justamente a necessidade de ser aceito a qualquer custo. No processo de reconstrução, você também começará a enxergar com mais clareza os padrões que permitiram o domínio do narcisista. Isso não significa culpa, mas sim responsabilidade. Jung diria que nós atraímos aquilo que precisamos para crescer. O narcisista, por mais destrutivo que tenha sido, também revelou em você feridas que precisavam ser olhadas. Carências emocionais, medos antigos, traumas familiares, tudo isso precisa ser compreendido, não reprimido, porque é só com consciência que você evita repetir. Muitos, nesse estágio, sentem o impulso de confrontar o narcisista, de exigir reconhecimento, de buscar algum tipo de reparação. Mas é preciso entender, o narcisista dificilmente mudará, e esperar algo dele é entregar novamente seu poder. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em transformar a si mesmo. A sua cura não depende do pedido de desculpas que talvez nunca venha. Ela depende da sua decisão de seguir em frente com lucidez e amor próprio. Durante essa jornada, é essencial estabelecer novos limites. Aprender a dizer não, mesmo que isso gere desconforto. O narcisista te treinou para agradar, para se anular, para aceitar migalhas. Agora é hora de se reeducar. Criar um espaço interno, onde sua voz tenha valor, onde seu sim seja inteiro e seu não seja respeitado. Jung enxergava a individuação como o florescimento da autonomia. Ser inteiro é poder escolher com liberdade, sem medo de rejeição. A reconexão com pessoas saudáveis também é parte vital do processo. Depois de um relacionamento com um narcisista, é comum perder a fé nos outros. Mas se isolar não é a solução. Carl Jung dizia que nós não nos curamos sozinhos. Relações genuínas, baseadas em respeito mútuo, podem ajudar a restaurar sua fé na humanidade e principalmente em si mesmo. Aos poucos, você vai percebendo que merece mais, que merece reciprocidade, cuidado, verdade. A espiritualidade, para quem sente afinidade, pode ser uma aliada poderosa nessa reconstrução. Não importa a crença, o importante é o contato com algo maior, algo que te conecte à sua essência. Jung via a espiritualidade como um caminho de integração, uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Através da meditação, da oração, da contemplação, você pode acessar partes de si que foram obscurecidas pelo medo e pela dor. E aos poucos, você começa a sonhar de novo, a planejar, a sorrir com sinceridade, a sentir alegria sem culpa. Esses são os sinais de que o self está florescendo. A autenticidade volta a se manifestar, não como rebeldia, mas como verdade.
Você começa a fazer escolhas alinhadas com sua alma, não com o medo. E isso muda tudo. Porque quando você vive sua verdade, o narcisista não tem mais espaço. Ele se alimenta da sua dúvida. E agora, a certeza. Por fim, vale lembrar, você não precisa ser perfeito para estar curado. Carl Jung dizia que a perfeição é uma meta impossível. O verdadeiro objetivo é a inteireza. Ser inteiro é saber quem você é, acolher sua história, honrar suas dores e continuar caminhando. A verdadeira liberdade não é a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de usá-las como marcas de sabedoria. No próximo bloco, vamos entender como blindar sua alma contra futuras manipulações, como identificar padrões narcisistas desde o início e como construir uma vida onde o protagonista seja você, consciente, íntegro e desperto. Porque, como dizia Jung, a jornada mais nobre é aquela que nos leva de volta para casa, para dentro de nós mesmos. Depois de todo o caos, da dor, da confusão e da reconstrução, chega o momento mais importante de todos. Como garantir que isso nunca mais aconteça? Como impedir que outro narcisista, ou o mesmo, volte a se infiltrar sorrateiramente na sua vida e, mais uma vez, tome o controle da sua história? Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso interior encontraremos como destino. Portanto, blindar sua alma contra novas manipulações começa, obrigatoriamente, pelo aprofundamento da consciência. Você não precisa viver com medo, mas precisa viver com lucidez. E isso exige vigilância emocional constante. O primeiro passo da blindagem é identificar padrões. Narcisistas seguem um roteiro quase previsível: sedução inicial, fase de idealização, gradual invalidação, confusão emocional, controle psicológico. Ao se familiarizar com esse ciclo, você se torna imune ao encanto inicial. Carl Jung sempre enfatizou o poder do autoconhecimento como forma de proteção. Conhecer seus próprios gatilhos emocionais é a chave para não cair em armadilhas. Pergunte-se, o que em mim ainda busca a aprovação a qualquer custo? O que em mim ainda tem medo de estar só? Esses pontos vulneráveis são portas de entrada. Para o narcisista, a criação de limites claros é o segundo pilar da proteção. O narcisista testa constantemente os seus limites até descobrir onde você cede. E, uma vez descoberto, ele invade. Jung dizia que você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Portanto, seus limites não devem ser apenas declarados, devem ser praticados. Quando alguém ultrapassa uma linha vermelha emocional, você precisa ter a força de reafirmar: isso não é aceitável. Mesmo que doa, mesmo que pareça radical. É assim que você protege sua essência. Além disso, cultivar relacionamentos saudáveis é um escudo natural contra manipulações. Quando você está cercado por pessoas genuínas que te enxergam de verdade, fica muito mais difícil um manipulador se infiltrar. O narcisista age melhor no isolamento, na dúvida, no segredo. Ao compartilhar sua vida com pessoas que te nutrem emocionalmente, você cria um campo de força invisível. Jung falava sobre a importância da comunhão entre almas inteiras. Relações onde a troca verdadeira atuam como espelhos curativos, revelando quando algo não está certo. Outro aspecto fundamental da blindagem é fortalecer sua intuição. Sim, aquela voz interior que o narcisista silenciou. Carl Jung considerava a intuição uma função psíquica legítima e vital. Ela capta verdades antes mesmo que a mente consciente possa processar. Muitos dos que caíram nas armadilhas de um narcisista relatam que no início sentiram algo estranho, mas ignoraram. Agora você sabe, nunca mais ignore essa sensação.
Sua intuição é seu guia. Quando algo parecer errado, mesmo que pareça tudo certo, escute e nunca subestime o poder dos pequenos sinais. Desprezo disfarçado, falta de empatia, necessidade constante de ser o centro das atenções, incapacidade de assumir erros. São todos indícios de uma estrutura narcisista. Não racionalize, não justifique. Carl Jung dizia que a alma sabe quando algo está fora do eixo, mesmo que o ego tente negar. O narcisista se disfarça bem, mas não consegue sustentar por muito tempo. E você, agora desperto, sabe reconhecer. Manter uma rotina de autocuidado psicológico é parte do processo. Terapia, práticas de presença, autocompaixão. Tudo isso reforça sua estrutura interna. Jung via a psique como um organismo vivo, que precisa de nutrição e equilíbrio. Cuidar da sua saúde emocional não é luxo, é sobrevivência. Quando você está bem com você mesmo, nenhum discurso encantador é capaz de derrubar sua verdade. O narcisista só manipula quem não está firme em si. Portanto, fortalecer essa base é sua principal defesa. Outro ponto importante é abandonar a ilusão de que você pode salvar o narcisista. Muitos permanecem em relações abusivas, acreditando que com paciência e amor poderão transformá-lo. Isso é perigoso. Carl Jung dizia que a mudança verdadeira só acontece quando há consciência e vontade. E o narcisista, por definição, resiste à autorreflexão. Enquanto você tenta curá-lo, ele continua te ferindo. Sua missão não é salvar ninguém. Sua missão é não se perder. A espiritualidade, seja ela religiosa, filosófica ou simplesmente existencial, pode ser o alicerce final dessa blindagem. Quando você desenvolve uma conexão profunda com algo maior, seu senso de propósito se torna inabalável. Jung acreditava que o processo de individuação era também uma jornada espiritual, uma busca pelo sentido mais profundo da vida. E quando você vive com sentido, o narcisista perde completamente a capacidade de controle, porque o sentido é interno, não pode ser comprado, elogiado ou destruído por ninguém. Por fim, aceite que a cura é um processo contínuo. A dor que o narcisista causou pode cicatrizar, mas as marcas serão lembretes eternos da sua força. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Você já atravessou essa dor, já tocou o fundo do abismo e agora está subindo, mais consciente, mais inteiro, mais desperto. O que o narcisista tentou apagar em você, sua identidade, sua voz, seu brilho, agora brilha mais forte. Porque ele não destruiu, ele revelou. Você é agora alguém que enxerga, e quem enxerga não se deixa mais cegar. Você não chegou até aqui por acaso. Se este conteúdo ressoou com você, é porque algo dentro de você já está em movimento. Talvez você ainda esteja no meio do caos, talvez esteja saindo das ruínas, ou quem sabe já tenha começado a construir uma nova história. Em qualquer desses estágios, saiba, você não está sozinho. Carl Jung nos ensina que há uma força interior, uma centelha divina que nos guia mesmo nos momentos mais escuros. E se você está ouvindo isso agora, é porque essa luz está viva dentro de você, mesmo que ainda em brasa. O controle do narcisista começa como um encanto e termina como um cativeiro. Mas ao entender os mecanismos, ao reconhecer os sinais e principalmente ao se reconectar com o seu self, você quebra esse ciclo. Não há corrente mais poderosa do que a inconsciência. E agora, você está consciente. Consciente da sua história, da sua força e da sua liberdade. Jung dizia que não somos o que nos aconteceu, somos o que escolhemos ser. E hoje você pode escolher ser inteiro, escolher ser livre,
escolher não mais ceder à manipulação, não mais calar sua voz, não mais apagar sua luz para que outro brilhe. O que o narcisista tentou roubar de você, sua essência, agora está de volta mais forte e mais pura. E essa recuperação é seu maior ato de coragem. A sua existência autêntica é, por si só, uma resistência, e ninguém mais terá o direito de escrever sua história por você. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe nos comentários como foi seu processo. Você está vivendo isso? Já viveu? Quer ajudar outros a despertar? Sua voz pode ser o gatilho de cura para alguém que ainda está preso no silêncio. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui a gente fala sobre as sombras para que elas deixem de nos dominar. E juntos vamos iluminar cada pedaço que foi escurecido por engano. Lembre-se, o narcisista pode ter tomado o controle por um tempo, mas ele não é dono da sua alma. Só você é. E agora, você tem as chaves de volta. A história está em suas mãos. Reescreva com coragem, reescreva com consciência, reescreva com verdade.